Amém. O Senhor tem vindo. Amém. E Ele pode aumentar a presença dEle quando nós damos lugar à sua presença. Queria convidar aqui o Caio. Nessa noite o nosso irmão Caio vai estar partilhando a palavra do Senhor. Amém? Vamos recebê-lo com aplauso ao nome do Senhor Jesus. Amém. Paz. Dando sequência, queridos, à nossa série sobre o fortalecimento espiritual, falamos sobre a palavra, falamos sobre a oração, santidade, falamos no último domingo sobre comunhão, e hoje nós iremos falar sobre a evangelização. Amém? Qual é o nosso papel sobre a evangelização? E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar essa noite: bem-aventurados os que anunciam boas novas. Eu quero convidar você a abrir aí sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Quero convidar você nessa noite a ficar de pé, por referência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 15. Amém? Todo mundo encontrou aí? Posso ouvir o amém? A Bíblia fala assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Você pode se assentar nesse momento. A Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 24, que os discípulos, eles começam a questionar Jesus sobre o fim. E Jesus começa a listar algumas coisas. Jesus começa a falar sobre guerra, rumores de guerra, falsos profetas, que o amor de muitos vai se esfriar. Mas no versículo 14 de Mateus, depois você pode ler na sua casa, a Bíblia fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunhas a todas as gentes, e então virá o fim. Então, antes de vir o fim, o que vai acontecer? Esse evangelho será pregado em todas as partes do mundo. Mas que evangelho é esse? Que palavra é essa que nós vamos anunciar? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é o evangelho que nós vamos utilizar para fazer a evangelização. Talvez você possa ter na sua mente, ou talvez você tenha o entendimento que só algumas pessoas podem evangelizar. Só algumas pessoas têm essa incumbência de evangelizar. Mas a responsabilidade, a missão, é para todo aquele que crê no Senhor. É para todo aquele que encheu o seu coração da palavra de Deus. É para todo aquele que abdicou do pecado e ele compreendeu que o Evangelho. Então, todos nós somos responsáveis por compartilhar o Evangelho. Eu estava vendo o pregador falando que Jesus ele teve 35 entrevistas pessoais. Jesus teve 35 contatos direto com as pessoas. E todas as vezes ele utilizou uma maneira diferente. Para Nicodemos,
ele falou que Nicodemos precisava nascer de novo. Já para Zaqueu, ele sentou à mesa. Então, é que o evangelho ele não muda. Mas como nós vamos anunciar que esse evangelho, ele vai ser alterado, ele vai ser flexibilizado. Porque uma coisa é você pregar em um meio acadêmico, outro meio é você pregar numa zona rural. E Paulo fala o seguinte, Paulo ele fala que ele fez de fraco para ganhar os fracos. Paulo, ele ia discorrer com os gregos. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade. Por quê? Porque ele tinha a linguagem que era acessível àquela pessoa. Então nós temos que saber qual é o time. Nós temos que saber qual é a pessoa certa que a gente vai evangelizar. E orar para Deus e pedir para Deus que o direcionamento. Precisamos de ter 3 pontos importantes. Primeiro, o que é o Evangelho? Está descrito nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O que é a evangelização? É o ato de proclamar as virtudes de Cristo. E o que é o evangelista? É quem carrega e é o responsável de anunciar as boas novas de Cristo. Então, se eu estou discipulando alguém, eu sou o evangelista. Se eu estou pregando de Deus para alguém, você é um evangelista, porque evangelista não é o título que você tem, mas é algo que você desenvolve, é algo que você faz diariamente. Igrejas que tem apenas uma reunião por semana, a tendência é o quê? A tendência é diminuir. Mas igrejas que têm culto, célula, discipulado, essas igrejas elas tendem a aumentar. Por quê? Porque quanto maior for a nossa semeadura, maior vai ser a nossa colheita. Amém? Mas algo importante que nós temos que compreender o que me impede de evangelizar. Primeiro, falta de renúncia. Filipenses 3,7, depois você pode ler. Segundo, frieza espiritual. Apocalipse 2,4. O terceiro, falta de conhecimento do Senhor. Que Oséias 6,13. Como eu quero evangelizar alguém se eu não conheço a palavra do Senhor, se eu não oro, se eu não jejuo, se o meu coração está frio? Vai ser simplesmente palavras jogadas ao vento, não vai ter nenhum impacto na vida da pessoa que está ouvindo. Então isso impede aquelas pessoas de realmente se converterem. Que outro ponto? No que a evangelização não deve conter? O discurso político. Ela não deve conter o discurso político. Ela não deve conter simplesmente, como Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 2, ela não deve conter apenas palavras de sabedoria humana. Tem algumas pessoas que quando elas vão falar, elas mudam a voz, falam com a voz grossa, imponente. Ela começa a contar a história, mas isso diante de Deus não é uma evangelização bíblica. E o terceiro, uma mensagem falsa. Aceite Jesus hoje, e amanhã ficará curado. Aceite Jesus hoje e você ficará rico amanhã. Essa mensagem a gente não pode propagar, uma mensagem falsa, uma mensagem antibíblica, porque Jesus falou assim:
E no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então a nossa fé, ela se fortalece nas provações, nas adversidades. Lá em Atos fala assim que para nós herdar o reino de Deus é necessário passar por tribulações, passar por lutas, passar por perseguição, porque isso vai aumentar a nossa fé. Amém? Todo mundo está entendendo? Está muito rápido? E outro ponto interessante, nossa mensagem de evangelização, ela deve conter o quê? João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a nossa mensagem, ela precisa ser centralizada em Jesus Cristo. Algumas pessoas, às vezes, quando ela começa a falar, ela fala mais das suas experiências pessoais, e ela se esquece de enfatizar a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a sua justiça sobre a raça humana, sobre aquela pessoa que estava distante do Senhor. Então a nossa mensagem, ela precisa ser demonstrada como o apóstolo Paulo fala, ela precisa ser demonstrada com poder. E esse poder, querido, ele vem com a oração, ele vem com a leitura da palavra. Mas às vezes qual é a nossa dificuldade? Às vezes é que a gente começa a evangelizar alguém e a pessoa simplesmente faz algo errado, a pessoa não quer e a gente desiste, sendo que, querido, a gente precisa orar. É como foi falado nas palavras que foram ministradas sobre oração, sobre a palavra, sobre santidade. É algo pessoal, é algo que eu preciso alimentar na minha casa. E as outras, que da palavra passada e até a última palavra, que será sobre boas obras, é o nosso comportamento em relação às pessoas. Então nós precisamos saber quem estamos evangelizando. Então, querido, que o evangelho, ele é imutável, ele não muda. Mas a forma como nós anunciamos esse evangelho pode ser modificado de acordo com o nosso público-alvo. Se a gente vai pregar para uma pessoa que está passando, que está presa, que está doente, a gente não vai chegar para essa pessoa e pregar algo de acusação. A gente vai trazer para ela uma mensagem de esperança, uma mensagem que há um novo caminho, que uma nova oportunidade, que Deus restaura. Então, de acordo com a pessoa, a gente vai compartilhar a mensagem, a gente vai compartilhar a Bíblia. E algo interessante, 3 aspectos importantes sobre a evangelização. Primeiro, a quem anunciar que o evangelho. Ela quer anunciar, querido, a toda criatura. Todo ser vivente precisa ser alcançado, precisa ser evangelizado, precisa ouvir a palavra do Senhor. E o primeiro ponto é esse: a quem anunciar o evangelho, a toda criatura. Segundo ponto, Deus faz acepção de pessoas. Será que é o desejo de Deus que
é que homossexuais, drogados, prostitutas, ladrões queimam no fogo do inferno? Que a resposta é não. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,4, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isaías 55,7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadece dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então Deus, Ele quer perdoar o homem. Deus, Ele quer trazer uma mensagem de evangelização. Deus, Ele quer trazer uma mensagem para essas pessoas de restauração, de renovo, que aquilo ali não é o fim. Mas às vezes qual é o meu problema? Às vezes é meu horário de julgamento. Às vezes é me sentir superior. Às vezes é achar que eu não vou passar por isso. As nossas convicções, ela nos impede às vezes de chegar até as pessoas. Aqui você está todo bonito, aí você sai aqui da igreja, aí você vai jantar em algum lugar. Você todo bonito, todo cheiroso. Aí chega o cara perto de você, drogado ou bêbado, com aquele bafo de cigarro. E aí você fala, sai de perto de mim. Você agiu, você fez uma exclusão. Você podia ouvir aquela pessoa. Você podia sentar para ouvir aquela pessoa. Tem uma história do pastor Eibe, que quando ele era de Santarém, tinha a igreja dele em Santarém, perto da igreja tinha um bar. Aí teve pastores aqui do Maranhão que foram lá em Santarém. Aí tinha os pessoal que ficavam lá bebendo. Aí o pessoal começou a sentar, a conversar com o pessoal. Aí o dos pessoal da praça lá drogado falou, rapaz, teve tinha alguém ali daquela igreja, que todo domingo sentava com a gente aqui no chão, e ele ouvia, e ele pregava para a gente, ele chorava com a gente. E aí o pessoal começou a perguntar, quem é aquele pastor? Quem é? Aí chegou para a igreja, aí falou, não, era o pastor Eibe. O pastor Eibe sentava e conversava com as pessoas. Isso, querido, é a demonstração de amor a Deus. Isso agrada o coração de Deus, a gente não fazer acepção de pessoas, a gente não abraçar alguém porque era homossexual, porque era criminoso. Porque, querido, o Evangelho, ele é o livro que ele relata restaurações de homens, ele relata restauração, restituição. Meu Deus, a gente está se analisando hoje. Saulo foi o perseguidor, foi o opressor da igreja, e Deus usou esse cara, que foi o maior evangelista da história. Então, querido, a gente não pode segregar as pessoas. Eu sou adulto e eu não posso mais reunir com os adolescentes ou com os jovens. Não, querido, o nosso público. A gente precisa perceber o time de Deus. A gente precisa perceber qual é a pessoa que está à nossa volta, que precisa ser evangelizado. Às vezes a pessoa está até verde já, só no ponto de tirar ali, fazer o discipulado, visitar, lhe trazer para a igreja. Ou então tem outras pessoas que ela é tão verde ainda, que vai demorar tempo, que vai demorar oração. Mas nós precisamos ser perseverantes. A gente não pode fazer acepção de pessoas, porque a nossa evangelização não é todo mundo que vai ouvir a palavra que vai ser salva. Não é todo mundo que vai ouvir a palavra que vai estar aqui. Mas quanto maior for a nossa semeadura, quanto mais pessoas estivermos evangelizando, maior vai ser a nossa colheita. Então, se eu entendo que eu sou discípulo do Senhor Jesus,
Eu entendo que todos os dias eu preciso estar discipulando. Todos os dias tem alguém para a gente evangelizar. Todos os dias tem uma pessoa que precisa. Às vezes você não vai pregar logo direto. Às vezes você começa a conversar sobre algo com a pessoa que você fala, rapaz, você participa de alguma igreja? Ou então a pessoa está com fome, chega até você, aqui vamos conversar, aqui come, e você começa a compartilhar sobre Jesus. Às vezes devemos aproveitar as oportunidades para quê? Para anunciar a palavra de Deus. E algo interessante é que Paulo ele falou assim para Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, não tem uma ocasião certa, querido, é a tempo e fora de tempo. Às vezes você está em um lugar inesperado para pregar, e a pessoa dá uma deixa, a pessoa dá uma reclamação ali, e você utiliza aquilo para falar sobre a gratidão que temos a Deus, em tudo dai graças, e aquilo ali vai ser algo que vai ligar, e você vai evangelizar aquela pessoa. Então, querido, nós temos que estar atentos. Às vezes tem que estar igual aqueles cachorros da Polícia Federal, ir para o lugar farejando, que ele está para o lugar atento, serando aqui. A gente vê assim, cada operação da Polícia Federal, do nada os cachorros encontram a droga no lugar menos esperado, porque eles estão com o objetivo, querido. Nós temos que ter o objetivo de pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A gente não pode perder mais as oportunidades, a gente não pode mais perder que o time de Deus. Porque se você ler lá em Mateus capítulo 24, você vai perceber o princípio do fim. Um fim está próximo. Não é querendo colocar medo em você, não é querendo colocar temor sobre você, mas é para você possa perceber o tempo que nós estamos vivendo e as oportunidades que nós não podemos mais perder. A gente precisa ser intencional, fazer as coisas realmente com amor, com paixão, com oração, ter o coração de Deus. Porque, querido, quando temos o coração de Deus, quando estamos avivados eternamente, as dificuldades não vão nos parar. É por isso que a frieza espiritual, como eu falei lá no começo, é algo que nos impede, é algo que nos paralisa. Por quê? Porque os nossos olhos estão voltados nas coisas físicas, estão voltados nas circunstâncias. Mas nós, quando estamos cheios do poder de Deus, as circunstâncias não vão nos afetar, não vai alterar o propósito que nós temos. E o terceiro, aonde devemos evangelizar. Que o bom tempo, eu pensava assim: Deus só se importa com lugares pobres. Deus só se preocupa com lugares destruídos. É errado, é pensamento errado, é pensamento mesquinho. Não. Será que Deus prefere um lugar do que outro? Será que na concepção de Deus a Europa é mais especial que a África? A resposta é não. O que move o coração de Deus, querido, são pessoas, são clamores, arrependimento, lágrimas. Aonde tem uma porta que precisa ser evangelizada, nós temos que ir. Muito tempo as pessoas ficam assim, muito entusiasmadas. Você missionário, vai para onde? Eu vou para a África. Glória a Deus, aleluia. A outra pessoa: rapaz, eu vou evangelizar, vai para onde? Não, eu vou para a Europa. Vai fazer turismo. Vai fazer turismo da Europa e está levantando essa desculpa que vai evangelizar. Querido, na Europa há pessoas que precisam de Deus também.
Nós temos que evangelizar aonde precisa de Deus. Nós temos que evangelizar em escolas, em faculdades, que hospitais, que orfanatos. Nós temos que proclamar nesses lugares, às vezes de dor, às vezes de falta de convicção, de amor. Nós temos que ir nesses lugares, porque há alguém que precisa de um toque de Deus, e essa pessoa vai ser tocada por Deus através de mim e de você. Nós temos que ir, querido, nós temos que ir. A gente precisa ir. A gente não pode se contentar simplesmente com o básico. A gente não pode se contentar simplesmente com aquilo que é bom para a gente. Mas a partir do momento que a gente se desperta a ver os lugares, a ver as casas, a ver as pessoas, e começa a evangelizar, querido, a gente vai ter um resultado. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20. Ele, desta maneira, me esforcei por anunciar que o Evangelho, não o de Cristo, houvesse sido nomeado para não edificar sobre o fundamento alheio. Então, Paulo, ele não queria pregar aonde as pessoas já tinham ouvido falar. Mas a motivação de Paulo era de ir em lugares que as pessoas não tivessem tido a informação do Senhor. Então esse tem que ser o nosso principal objetivo de evangelizar, querido. Hoje é meio difícil ter alguém que nunca ouviu do Senhor, mas tem muitas pessoas que estão desviadas, muitas pessoas que estão distantes do Senhor, muitas pessoas que estão magoadas, e nós precisamos ir até essas pessoas. Romanos 5:20, a parte final do versículo diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em lugares, querido, onde é o pecado, precisa superabundar a graça de Deus. Quantas bocas de fumo a gente não conhece aqui espalhado por Imperatriz? A gente precisa ter coragem para chegar e para pregar essas pessoas e acompanhar elas, e declarar o fim daquele lugar, e declarar que aquelas pessoas serão restauradas, serão libertas. Algo interessante é quando alguém participa de alguma facção criminosa e ela quer sair dessa facção. A única opção dela ficar viva é se ela se converter. Se os caras ali da facção perceber que realmente aquela pessoa mudou, se a pessoa deixar a facção e fazer qualquer coisa na vida, ela vai morrer. Ela vai morrer, porque para eles não conta. Então, nós temos que pregar o Evangelho da graça, o Evangelho da restauração, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que Deus, Ele quer perdoar, que o homem, ser Deus, ele vai para o inferno, querido. A gente não pode pregar só que Deus é amor, mas Deus é amor, mas também é justiça. Deus, ele vai julgar, Deus, ele vai trazer peso sobre aquelas pessoas que estão no pecado, e também sobre nós, que estamos sendo omissos com essa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. E chegando aqui para a conclusão, estamos em um projeto de revitalização na célula, com o projeto de oração de 2, que oração e jejum nessas próximas 4 semanas. Em Coríntios 4:2 diz: além desses, requer nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então Deus espera de nós a fidelidade a Deus, a fidelidade para executar esse projeto, a fidelidade a Deus de no final a gente ter 2 pessoas que nós estamos orando, está na célula. Ontem na rede de homens a gente orou para que até o final do ano a gente possa apresentar
alguém para o Senhor Jesus, alguma alma. A gente não pode se contentar, eu não posso me contentar, passa ano e entra ano, eu sem ninguém na igreja, eu sem nenhum discípulo. Porque para Deus não espera ver as minhas palavras ou os meus discursos, Deus precisa ver os meus frutos. Deus, querido, Ele não se impressiona com a oratória de ninguém. Deus, Ele não se impressiona com a mentalidade de ninguém, querido. Deus não se impressiona. Isso não agrada a Deus, isso não está no coração de Deus, mas Deus se agrada. É dos discípulos que nós estamos fazendo para o Senhor. Deus se agrada disso. Evangelização, querido, é a gente ir com a palavra. E para concluir, Isaías 6:8. É um versículo muito comum. Eu quero convidar você aí para a gente estar aí lendo aí. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. A Bíblia fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Durante muito tempo da minha vida, eu só dava aquela atenção a esse versículo: envia-me a mim. Mas o versículo 9 diz assim: então disse ele: vai e diz a este povo. Chegou o tempo da gente ir. É o tempo da gente ir até as pessoas. Chegou o tempo da gente ir, a gente visitar, a gente orar, a gente evangelizar. A gente não está simplesmente satisfeito com a nossa vida hoje. É porque a evangelização é uma prova de obediência, de amor ao Senhor. Então, se eu amo ao Senhor Jesus, eu vou evangelizar. Se eu amo ao Senhor Jesus, eu vou dar fruto para Ele. Porque, como eu falei, Deus, Ele não se move por discursos. Deus, Ele não se move por grandezas. Deus, Ele se move pelas nossas dificuldades. Talvez você ache que você não tem a capacidade de falar. Talvez você ache que você não sabe mais. Mas eu quero falar algo para você nessa noite, quero lhe encorajar. Ore e diga: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus, eu não vou dormir enquanto eu não visitar alguém. Seja alguém audacioso diante de Deus. Seja alguém audacioso. Seja alguém que sonhe grande. Seja alguém que vá até as pessoas. Muitas das vezes a gente reclama. As pessoas não querem, mas quantas conversas nós temos tido com essas pessoas. Então, querido, a palavra de Deus é: levanta-te e vá. Levanta-te e vá. Levanta-te e vá ao teu vizinho. Levanta-te e vá a alguém da tua família. Levanta-te e vá. E essa palavra não é para você esperar daqui uma semana, é depois do culto, é com o vizinho. Marque para você conversar com alguém. Evangelize alguém que você não tem o costume de ir. Ah, mas eu não sei falar. Peça a Deus ousadia, peça a Deus capacidade. Faça campanha de jejum, de oração. Não se espere em ninguém, se espere em você. Ah, eu quero pregar que deu o pastor Hernani Dias Lopes. Não, querido, se espere em você. Deus, Ele quer usar você. É você que Deus vai usar nesse tempo. É com as suas fraquezas, é com as suas limitações, é com o seu nervosismo. Mas Deus, Ele quer usar você, querido. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé. Que essa palavra, querido, possa levar você à prática. Possa levar você a evangelizar. Só vai depender de mim e de você. Amém?
a responsabilidade de evangelizar. Senhor Jesus, e te pedimos, ó Deus, essa noite, Deus...